Nunca imaginei que a manhã do meu casamento começaria com um momento que parecia brutalmente surreal. Foi como se o ar fosse arrancado do meu peito. Meu nome é Beta, tenho 28 anos, moro em Santa Fé, e passei meses planejando um dia para celebrar o amor, o compromisso e o restinho de fé que ainda tinha na minha família. Pouco antes de entrar na sala de vestir para ajustar meu véu, meu celular acendeu com uma mensagem dos meus pais. Abri sem hesitar, esperando uma simples checagem ou talvez um lembrete para respirar. Mas, em vez disso, li uma frase que soou como um tapa inesperado. Estamos em Paris. Ninguém se importa com a sua festinha de casamento. As palavras ficaram ali, frias e intencionais, como se tivessem sido ensaiadas para a crueldade. Antes que eu pudesse processar o choque que apertava a cada músculo do meu corpo, outra notificação apareceu. Era da minha irmã, e a mensagem cortou qualquer resquício de descrença que ainda restava. Seu casamento parece um circo, Beta. Fiquei olhando para a tela, enquanto meu pulso subia tanto que abafava o burburinho silencioso da sala. Os insultos se cravaram na parte de mim que ainda esperava que eles aparecessem, mesmo que fosse por obrigação. Engoli a dor e forcei a respirar, porque não havia tempo para desmoronar. Os convidados estavam chegando, a música começava, e eu tinha que caminhar até o altar, independentemente de minha família me respeitar ou não. Disse a mim mesma que poderia desmoronar depois. Mas naquele momento, tinha que fingir que nada daquilo estava acontecendo, mesmo que já parecesse que o chão tivesse se movido. Se você quer saber como essa história evoluiu para algo muito maior do que uma manhã de casamento arruinada, continue comigo, porque a verdade não terminou com aquelas mensagens. 3 meses antes do casamento, tudo ainda parecia calmo o suficiente para eu acreditar que a celebração aconteceria com calor humano em vez de tensão. Passei a semana inteira preparando o esboço inicial da cerimônia e do jantar de ensaio, porque queria que minha família recebesse a notícia de maneira pensada e organizada. Quando finalmente reuni coragem para enviar a mensagem, escrevi cada detalhe com a esperança de que eles percebessem o quanto sua presença seria significativa no dia mais importante da minha vida. Falei para minha mãe e meu pai sobre o local em Santa Fé, a data que havíamos escolhido depois de semanas de coordenação, e a razão pela qual queria que eles estivessem ao meu lado durante a cerimônia. Também mencionei minha irmã Helena, esperando que ela aceitasse participar de uma pequena parte do jantar de ensaio. Elaborei a mensagem com cuidado, porque queria que eles sentissem que aquele convite carregava mais do que informações. Carregava um pedaço do meu coração que ainda desejava conexão. As respostas chegaram 1 hora depois. Minha mãe respondeu primeiro, com uma nota breve que lembrava mais um reconhecimento educado do que entusiasmo genuíno. Ela mencionou que a data parecia boa e que tentariam estar presentes. Meu pai respondeu em seguida, com uma mensagem ainda mais distante. Ele escreveu que era um marco importante e que marcariam na agenda. Sem perguntas adicionais, sem curiosidade sobre os preparativos, sem nenhum sentimento de envolvimento. Parecia que eles estavam apenas marcando uma caixa, em vez de receberem um convite da própria filha. Quando Helena respondeu, sua mensagem criou um tipo diferente de distância. Ela disse que estava ocupada com o trabalho e que veria se conseguiria ajustar a agenda. Senti uma pontada silenciosa, porque suas palavras me fizeram perceber o quanto eu ocupava pouco espaço na vida dela. Ela não perguntou onde a cerimônia seria, nem como eu estava lidando com os preparativos. Não perguntou sequer sobre meu vestido ou a lista de convidados. Cada resposta carregava uma frieza neutra que me fazia sentir como se eu fosse uma estranha observando minha própria família de um canto distante da sala. Tentei me manter esperançosa e lembrei a mim mesma que talvez eles estivessem apenas cansados ou ocupados demais. Escrevi outra mensagem explicando o quanto aquele dia significava para mim e o quanto eu desejava profundamente a presença deles. Escolhi minhas palavras cuidadosamente para não soar exigente ou emocional. Eu só queria que entendessem que aquele momento representava mais do que uma cerimônia, era o início de uma vida que eu esperava compartilhar com eles também. Mesmo assim, minha mensagem recebeu as mesmas respostas mínimas, tornando o silêncio entre nossas linhas ainda mais pesado. Apesar do desconforto que crescia dentro de mim, convenci-me de que tudo mudaria quando a data se aproximasse. As pessoas se distraem, e famílias às vezes caem em rotinas sem intenção maliciosa. Acreditei que eles apareceriam, porque era meu casamento. E, apesar das rachaduras nas nossas interações, alguma parte de mim ainda confiava que eles se importavam o suficiente para estar presentes.
Uma semana antes do casamento, o ritmo dos preparativos preenchia cada dia com uma mistura de entusiasmo e esperança cautelosa. Passei a manhã finalizando o mapa de assentos com meu marido, Mason, que havia sido paciente em cada detalhe que eu ajustava. Revisamos juntos o layout da cerimônia, porque queríamos que a celebração refletisse a vida que estávamos construindo como parceiros. Ele fez perguntas gentis sobre as preferências da minha família, supondo que eles gostariam de assentos confortáveis próximos à frente. A sinceridade dele me fez desejar ainda mais que eles mostrassem pelo menos uma fração do entusiasmo que ele demonstrava desde o início. Sentia uma tensão crescente por trás das tarefas silenciosas que preenchiam a tarde. Algo me impulsionava a confirmar os arranjos com meus pais e, embora meu coração se apertasse só de pensar em ligar, discou para minha mãe primeiro. Ela atendeu com um tom que parecia mais distraído do que caloroso. Expliquei que a organizadora da cerimônia precisava da lista final de assentos reservados e perguntei se ela e meu pai preferiam assentos próximos ao corredor ou outra visão. Sua resposta chegou depois de uma pausa que se estendeu mais do que eu esperava. Ela disse que não tinham discutido e que eu deveria colocá-los onde fosse conveniente. Não houve pergunta de acompanhamento, nenhum sinal de que se sentia incluída no momento, e a distância nas palavras dela pesou no meu peito. Tentei então falar com meu pai, esperando que ele mostrasse mais interesse. Ele atendeu, mas a ligação carregava o mesmo distanciamento frio. Repeti minha pergunta porque queria dar a ele a chance de expressar qualquer preferência. Sua resposta teve o mesmo tom vazio e indiferente da minha mãe. Ele disse que se sentariam em qualquer lugar e que eu não deveria me preocupar com esse tipo de coisa. Era o tipo de comentário feito para soar solidário, mas só me fez sentir que a cerimônia existia à margem das preocupações deles, em vez de dentro de seus corações. Pouco depois que terminei a ligação, meu celular vibrava novamente. Era o grupo da família. Apareceu um conjunto de fotos enviadas por Helena. Cada imagem mostrava um ângulo diferente de um quarto de hotel com janelas altas, seguido por fotos de um folheto de turismo guiado e de um roteiro detalhado de Paris. A mensagem não continha nenhuma explicação sobre datas de partida ou motivos da viagem. Fiquei olhando para as imagens enquanto perguntas invadiam meus pensamentos. A viagem parecia elaborada, e a empolgação nas fotos era inegável. Um silêncio mais pesado se seguiu quando nem minha mãe nem meu pai reagiram à minha mensagem de confirmação anterior. Ainda assim, ambos comentaram sobre as fotos de Helena. Minha mãe acrescentou uma linha sobre como a vista parecia maravilhosa, enquanto meu pai comentou sobre o quanto queria visitar aquele bairro. Os comentários deles transbordavam entusiasmo, algo que nunca aparecerá em nossas conversas sobre o casamento. O contraste entre a alegria deles e o descaso com minha mensagem me fez enfrentar um sentimento que eu tentava ignorar há meses. Esperei que alguém perguntasse sobre a cerimônia ou reconhecesse que a data se aproximava, mas nenhuma mensagem assim chegou. A omissão parecia intencional, embora eu tentasse me convencer do contrário. Sussurrei para Mason que talvez eles estivessem preparando uma surpresa ou focados em algum presente, em vez de conversar comigo. Ele me ouviu sem julgamento e lembrou que ter esperança não era tolice, mesmo quando as evidências sugeriam o contrário. Uma dor silenciosa se acomodou no espaço entre a expectativa e a decepção. Tentei me concentrar nas tarefas práticas que ainda me esperavam, porque a distração amenizava o desconforto. Mesmo assim, cada mensagem não lida da minha família criava um vazio ainda maior dentro de mim. Eu queria acreditar que eles se importavam. Mas o silêncio deles começava a reformular a história que eu contava sobre nosso vínculo. O casamento estava a apenas uma semana de distância e, apesar dos meus esforços para permanecer otimista, a distância entre nós nunca havia sido tão visível. Quando o grande dia finalmente chegou, entrei no local com uma crença frágil de que tudo de alguma forma se encaixaria. Apeguei-me à esperança tênue de que meus pais e Helena apareceriam no último minuto, mesmo que tivessem passado semanas oferecendo respostas frias e silêncio disperso. Lembrei a mim mesma que as pessoas às vezes se comportam de maneira diferente quando confrontadas com a importância de um marco, e tentei confiar que eles não abandonariam um momento destinado a ser compartilhado em família. A coordenadora me guiou até a entrada, onde a cerimônia começaria. Os convidados preenchiam os corredores com conversas calorosas, criando uma atmosfera de celebração, em vez de tensão. Vários amigos se aproximaram para elogiar o vestido que eu havia escolhido após meses de indecisão, e a gentileza deles aliviou parte do desconforto que me acompanhava desde que acordei.
Vasculhei a sala com olhares discretos, procurando rostos familiares, mesmo sabendo que as chances não estavam mais a meu favor. Disse a mim mesma que talvez eles estivessem atrasados por causa do trânsito ou algum mal-entendido, e me apeguei a esse pensamento, porque a alternativa parecia insuportável. Quando a música sinalizou o início da procissão, a coordenadora me instruiu a caminhar quando estivesse pronta. Respirei fundo e dei o primeiro passo, esperando que o momento afogasse minhas dúvidas. Os convidados se levantaram em uníssono, formando um caminho que deveria ter sido reconfortante. Em vez disso, minha atenção se voltou para os assentos reservados na primeira fila, aqueles que eu havia escolhido cuidadosamente para meus pais e para Helena. A visão das cadeiras vazias paralisou algo dentro de mim. Estavam arrumadas de forma impecável, intocadas, tão imóveis que pareciam ecoar a ausência deles. O golpe atingiu-me com uma força para a qual eu não estava preparada, desfazendo a confiança que havia ensaiado durante toda a manhã. Alguns convidados notaram o vazio e trocaram olhares que carregavam perguntas que não ousaram fazer em voz alta. A hesitação deles encheu o ar com uma estranha densidade, aprofundando a dor que já crescia em meu peito. Levantei o queixo, sabendo que desmoronar diante daqueles olhos destruiria a cerimônia que eu tanto esperava. As lágrimas se acumularam próximas à superfície, mas recusei-me a deixá-las cair. Prometi a mim mesma que não permitiria que a negligência de ninguém arruinasse o compromisso que eu estava assumindo. Quando cheguei até Mason, ele segurou minha mão com firmeza, trazendo-me estabilidade. Seus olhos buscaram os meus como se pudesse enxergar a tempestade que se formava por trás deles. A pressão gentil de sua mão me lembrou que eu não estava sozinha, mesmo que as pessoas que me criaram tivessem escolhido não estar ao meu lado. Sua força silenciosa me permitiu recuperar compostura suficiente para prosseguir com os votos que havíamos escrito juntos. Cada frase parecia mais pesada do que eu esperava, não porque fosse difícil de pronunciar, mas pelo contraste com o silêncio recebido da minha própria família. Durante toda a cerimônia, mantive um sorriso que nunca alcançou o lugar onde a alegria deveria morar. Passei por cada ritual com graça deliberada, porque queria que nossos convidados lembrassem da beleza do dia, e não da ausência que assombrava a primeira fila. A família de Mason irradiava calor, e sua presença suavizou as arestas da minha decepção. Mas nada poderia apagar completamente o vazio deixado por aqueles que deveriam ter se importado mais. Na recepção, risos e música preencheram o salão, embora eu flutuasse dentro e fora da celebração. Convidados se aproximavam para dar parabéns e enviar desejos sinceros, e eu respondia com gratidão ensaiada, escondendo o turbilhão que se agitava sob minha aparência. Cumpri tradições, cumprimentei parentes e posei para fotos, enquanto me perguntava como meus pais poderiam estar saboreando doces em Paris, enquanto eu permanecia em meu próprio casamento, sentindo-me abandonada. A noite seguiu conforme o planejado, mas um vazio inabalável me acompanhava a cada momento. Eu havia imaginado uma memória tecida por família e amor. Mas o que restava era um lembrete de que até os dias mais significativos podem ser marcados pelas pessoas que se recusaram a aparecer. Naquela noite, quando a música cessou e os últimos convidados deixaram o salão de recepção, finalmente permiti-me buscar a verdade. Tentei evitar o silêncio que se seguiu à celebração, mas ele parecia diferente do cansaço. Carregava o peso de perguntas sem resposta que permaneceram comigo a noite inteira. Afastando-me, fui para a suíte nupcial, porque precisava de um momento para respirar sem fingir que tudo estava bem. Meu vestido parecia mais pesado do que naquela manhã. E, embora o quarto ainda estivesse repleto de flores, nada aliviava o peso dentro de mim. Peguei meu celular e liguei para minha mãe primeiro, na esperança de que ela pudesse explicar o que havia acontecido ou dar algum sinal de que, pelo menos, haviam tentado estar presentes. A chamada tocou até cair na caixa postal, sem nenhuma resposta. Tentei ligar para meu pai em seguida, com a voz já tremendo antes mesmo do segundo toque. O telefone dele também foi para o correio de voz. Esperei alguns minutos e liguei novamente, mesmo sabendo, em alguma parte de mim, que o resultado não mudaria. O silêncio do outro lado ficava mais alto a cada toque não atendido, transformando-se em uma confirmação de que eles nunca tiveram a intenção de aparecer. Voltei para o grupo da família porque precisava de clareza, mesmo que viesse na forma de uma verdade dolorosa. Minha mensagem perguntava onde eles estavam e se algum imprevisto os tinha impedido de comparecer. O texto apareceu como visto, mas ninguém respondeu. O pequeno indicador de leitura, simples sinal de que haviam olhado minha mensagem,
atingiu-me com uma força que despedaçou o último vestígio de otimismo que eu ainda segurava. Fiquei olhando para a tela por tempo suficiente para que o brilho me machucasse os olhos, mas recusei-me a desviar o olhar, porque evitar seria permitir que eles se escondessem do que haviam feito. Enquanto ainda estava na janela do chat, surgiu uma notificação da minha melhor amiga, Olivia. Ela perguntou se eu estava sozinha e, antes que eu pudesse responder, enviou um link para a postagem mais recente de Helena. Cliquei, esperando algo trivial, mas a página abriu para uma série de fotos de Paris. Helena posava em frente a um ponto turístico com minha mãe e meu pai sorrindo atrás dela. A legenda brincava sobre aventuras em família e incluía comentários cheios de emojis celebrando a viagem. Meu fôlego parou ao rolar a tela mais para baixo. Vídeos mostravam eles comendo doces, visitando galerias e rindo juntos sob as luzes brilhantes da cidade. Era impossível fingir que o timing fosse acidental. A realidade caiu dolorosamente. A ausência deles no meu casamento não tinha sido um mal-entendido ou um problema de agenda. Era uma escolha que haviam tomado juntos muito antes da cerimônia começar. Olivia enviou outra mensagem perguntando se eu estava bem, mas eu não conseguia descrever a mistura de traição e clareza que me invadia. A verdade agora era inegável de uma forma que apertava meu peito, como se o ar do quarto tivesse desaparecido. Finalmente, uma nova mensagem apareceu no grupo da família. Minha mãe escreveu a mesma frase que eu já havia visto. Estamos em Paris. Ninguém se importa com a sua festinha de casamento. Segundos depois, meu pai reagiu com um emoji de coração, como se o sentimento fosse inofensivo. Esperei, pensando que talvez um deles suavizasse as palavras com uma explicação. Antes que eu pudesse reunir uma resposta, Helena adicionou. Seu casamento parecia um circo, Beta. A crueldade parecia deliberada, acentuada pela disposição deles de dizê-la publicamente em um espaço destinado à família. Minha mão tremia enquanto eu encarava as mensagens. Não queria mais respostas deles, porque as palavras deles já eram respostas por si mesmas. Abri a ferramenta de capturas de tela e registrei cada mensagem, incluindo os indicadores de leitura e os comentários sob a postagem de Helena. Comecei a escrever uma longa declaração explicando o que havia acontecido, escolhendo cada frase com cuidado, porque precisava que a verdade se sustentasse sem exageros. Quando o texto ficou pronto, marquei os 3 e pressionei compartilhar. Então desliguei meu celular, porque a única coisa que restava era me afastar das pessoas que escolheram se afastar de mim. O silêncio que tomou conta do apartamento parecia estranhamente pesado, e respirei devagar antes de pegar meu telefone novamente, porque já sentia que o mundo lá fora havia mudado durante a noite. No momento em que toquei a tela, a vibração começou de novo. Um pulso constante fazia meu estômago se contrair com uma mistura de medo e algo próximo à descrença. A luz do sol da manhã filtrava-se pelas cortinas enquanto notificação após notificação se empilhava na tela. Cada uma confirmava que a postagem que eu havia escrito havia se espalhado muito além do que eu esperava. Os números continuavam subindo enquanto eu os observava, quase esquecendo de respirar à medida que milhares de reações surgiam de pessoas de toda santa fé que haviam lido cada palavra. Mensagens começaram a chegar de conhecidos, antigos colegas de classe, ex-colegas de trabalho e parentes distantes que haviam se deparado com a postagem, e quase todos ofereciam simpatia e choque, porque ninguém jamais imaginara que minha família escolheria umas férias em vez do meu casamento. A preocupação deles apertava meu peito, porque a sinceridade em suas palavras contrastava fortemente com o silêncio que eu suportava há tanto tempo. Diziam que eu merecia mais, que nenhuma noiva deveria caminhar pelo corredor enquanto se pergunta por que sua própria família se recusava a ficar ao seu lado. E ler aquelas mensagens trouxe uma estranha mistura de conforto e tristeza. Era a primeira vez que realmente me senti vista, e a percepção permaneceu enquanto o telefone continuava a vibrar sem parar. Eu mal havia rolado metade das notificações quando começaram a aparecer as chamadas perdidas. Cada uma marcada com os mesmos 2 nomes que haviam assombrado minha tela na noite anterior. Mamãe tinha ligado 10 vezes, papai ainda mais. E as poucas prévias de mensagens de voz visíveis na tela de bloqueio revelavam tons sem traço de arrependimento. Suas vozes, afiadas e urgentes, me acusavam de humilhá-los, porque minha postagem havia chegado à comunidade e feito as pessoas questionarem a ausência deles. A ironia apertava minhas costelas enquanto eu ouvia a primeira mensagem de voz, porque eles falavam como se o problema nunca tivesse sido a decisão deles de evitar o casamento, mas sim a minha decisão de revelar a verdade.
Chamaram minhas ações de dramáticas e irresponsáveis, insistindo que eu havia distorcido a história para fazê-los parecer indiferentes. Ainda assim, cada frase nas mensagens deles confirmava exatamente o que eu havia escrito. Deixei os áudios tocarem sem responder, porque reagir só convidaria outra rodada de justificativas que ignorava tudo o que eu sentia. Fui para a caixa de mensagens e minha garganta se apertou novamente ao ver uma nova notificação de Helena. Suas palavras eram frias o suficiente para endurecer meus dedos em torno do telefone, e ela me acusava de manchar o nome da família e envergonhá-los diante de amigos que haviam visto a postagem. Insistiu que eu havia exagerado, que transformará um pequeno mal-entendido em um espetáculo público, e enquadrou suas próprias escolhas como inofensivas, ignorando a dor que causou. O tom desdenhoso de sua mensagem cortou algo dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, trouxe clareza inesperada aos meus pensamentos, porque suas tentativas de transferir a culpa revelaram que nenhum deles estava disposto a reconhecer o que havia feito. Tornou-se óbvio que a raiva que preenchia suas mensagens vinha das reações da comunidade, e não de qualquer compreensão genuína do quanto me feriram profundamente. Coloquei o telefone com a tela para baixo sobre a mesa e respirei lentamente, escolhendo o silêncio, porque ele parecia mais seguro do que interagir com pessoas que só se aproximavam quando confrontadas pelas consequências. As chamadas voltaram a tocar, mas deixei que tocassem sem resposta, porque algumas verdades não precisavam mais de explicações, e o peso da ausência deles no meu casamento já era inegável. Uma semana depois de tudo se desenrolar, observei minha mãe e meu pai entrarem no pequeno café onde eles insistiram que nos encontraríamos, e o silêncio tenso que se seguiu à chegada deles deixou dolorosamente claro que aquela conversa não traria a clareza que eles afirmavam oferecer. Eles se sentaram à minha frente com expressões que tentavam parecer preocupadas, embora houvesse um tom mais rígido em suas posturas que me lembrava de todos os momentos anteriores em que meus sentimentos haviam sido tratados como incômodos que eles nunca quiseram enfrentar. Minha mãe foi a primeira a quebrar o silêncio, dizendo que mereciam uma chance de se explicar. Ainda assim, sua voz carregava a impaciência de quem acreditava estar sendo forçada a cumprir uma tarefa desagradável. Meu pai assentiu em concordância, insistindo que a viagem a Paris já havia sido marcada muito antes da data do casamento, e que supunham que eu seria razoável o suficiente para entender a situação sem transformá-la em um escândalo público. As palavras dele soavam ensaiadas, e a forma como evitavam olhar nos meus olhos fazia toda a explicação parecer uma encenação destinada a transferir a responsabilidade para longe deles. Antes que eu pudesse responder, Helena entrou e se juntou à conversa com a confiança de quem acreditava não ter feito nada de errado. Ela se posicionou ao lado deles e imediatamente afirmou que eu havia exagerado cada detalhe, insistindo que minha postagem havia destruído a família mais do que a ausência deles jamais poderia. Falava como se minha dor fosse um incômodo que atrapalhava sua imagem cuidadosamente construída, e a irritação em seu tom revelava o quanto ela ressentia ser confrontada com a verdade. Ouvi os três defenderem suas escolhas com explicações circulares que nunca reconheciam pelo que eu realmente havia passado. E suas tentativas de se retratar como vítimas incompreendidas deixavam claro que não tinham a menor intenção de assumir responsabilidade. Quando minha mãe insistiu que eu deveria me desculpar por envergonhá-los online, algo dentro de mim finalmente se firmou. Percebi que a conversa não se tratava de compreensão ou cura, mas de restaurar o conforto deles às custas da minha dignidade. Disse a eles, de forma calma e clara, que o problema nunca fora a viagem em si, mas a maneira deliberada como escolheram esconder seus planos, me deixando acreditar que se importavam com o dia mais importante da minha vida. Expliquei como o silêncio deles no dia do casamento abriu uma ferida que não desapareceria apenas porque eles desejavam fingir que nada havia acontecido. As expressões deles se contraíram enquanto eu falava, mas nenhum ofereceu reconhecimento ou arrependimento. Em vez disso, continuaram a insistir que eu havia reagido de forma exagerada e que toda a situação poderia ter sido evitada se eu tivesse permanecido em silêncio. Ao final da conversa, percebi que não queria mais lutar por compreensão de pessoas que se recusavam a me enxergar além da versão de obrigação familiar que haviam criado. Disse a eles que precisava de distância para o meu próprio bem-estar e que não permitiria que me fizessem parte de relações que exigissem silêncio em troca de afeto condicional. O choque deles foi imediato, mas nenhum tentou me impedir de me levantar e sair. Quando deixei aquele café, senti um alívio silencioso se instalar sobre mim. Pela primeira vez em anos, não me senti mais presa em um ciclo de tentar conquistar um afeto que nunca foi oferecido livremente. O peso das expectativas deles escorreu, deixando espaço para uma versão mais firme de mim mesma crescer, e o silêncio que se seguiu parecia mais pacífico do que qualquer pedido de desculpas que pudessem ter feito.
Alguns meses depois, reconheci o quanto minha vida havia mudado desde o casamento, e como meus dias começaram a se assentar em um ritmo tranquilo que finalmente parecia protetor, e não solitário. Dediquei minha energia ao trabalho em Santa Fé e passei a valorizar a cultura de apoio que me cercava, porque as pessoas com quem interagia todos os dias valorizavam mais a honestidade e a empatia do que as aparências. Esse ambiente me ajudou a respirar de um jeito que eu não experimentava quando minhas emoções estavam ligadas aos humores instáveis dos meus pais ou de Helena, e aos poucos senti minha confiança retornando com uma firmeza que me surpreendeu. Mason e eu criamos rotinas que fizeram nossa pequena casa se sentir sólida. E essas rotinas me ensinaram quão pacífico um casamento podia ser quando ambos os parceiros respeitavam os limites um do outro. Percebi como era diferente chegar em casa sem me preparar para críticas ou comentários imprevisíveis, porque ele me oferecia segurança sempre que eu duvidava das decisões que me levaram a me afastar da minha família. Sua presença me deu espaço para redescobrir interesses que eu havia ignorado por anos. E o incentivo que ele oferecia ajudou-me a reconstruir partes de mim que haviam ficado silenciadas sob a pressão de buscar constantemente a aprovação de pessoas que raramente a ofereciam. Ninguém da minha família tentou entrar em contato comigo durante aqueles primeiros meses, e a ausência de suas vozes criou uma calma incomum que, aos poucos, se transformou em algo reconfortante, em vez de doloroso. Percebi que o silêncio pode se tornar uma forma de cura quando vem de pessoas que nunca reconheceram o mal que causaram, porque finalmente pude entender que a distância deles me protegia, e não me feria. Não esperava mais desculpas ou explicações, porque essas expectativas me mantinham presa a um ciclo em que minimizava meus próprios sentimentos para preservar vínculos que nunca haviam sido estáveis. As consequências das escolhas deles começaram a surgir aos poucos em Santa Fé, e cada novo detalhe confirmava que a distância que eu havia criado era necessária. Vários colegas de trabalho me contaram que grupos da comunidade haviam compartilhado minha postagem em discussões sobre negligência emocional, e essas conversas retratavam meus pais e Helena de forma nada lisonjeira, alcançando muito mais pessoas do que qualquer um poderia imaginar. Meu pai enfrentou reuniões tensas no trabalho, depois que colegas questionaram o julgamento dele ao abandonar a filha no dia do casamento. Minha mãe percebeu círculos sociais de longa data se fechando, quando amigos se recusaram a apoiar comportamentos que ignoravam uma criança durante um marco importante. Helena sofreu as reações mais severas, porque sua presença online tornou impossível negar seus comentários, e vários contatos profissionais retiraram propostas de colaboração depois de saber o quanto ela havia zombado de sua irmã com orgulho. Nenhum desses desfechos trouxe satisfação pessoal para mim. Ainda assim, eles me ajudaram a compreender o custo da crueldade quando ela é exposta a uma comunidade que valoriza a decência. Não comemorei o constrangimento deles nem o estresse que enfrentaram, porque sabia que o ressentimento só me pesaria. Em vez disso, reconheci que as consequências podem se desenrolar sem a minha intervenção, e essas consequências serviam como lembretes de que os limites são importantes quando as pessoas se recusam a tratar umas às outras com dignidade. Com o passar das semanas, percebi o quanto raramente me preocupava se eles sentiam arrependimento, porque o arrependimento importava muito menos do que a paz que finalmente conquistei. Investi meu tempo em amizades que ofereciam reciprocidade e em projetos que fortaleciam meu senso de propósito, e a distância da minha família criou espaço para que relacionamentos mais saudáveis crescessem. Não me senti mais obrigada a carregar o peso emocional das expectativas deles, e a clareza que surgiu me permitiu apreciar a vida que estava construindo com Mason, sem a sombra do julgamento constante. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu, percebi que a ausência de caos não significava que algo faltava. Significava que eu havia me afastado de pessoas que prosperavam em conflitos. A estabilidade que sentia todas as manhãs me oferecia a segurança que precisava, e abracei a compreensão de que meu bem-estar não dependia mais da aprovação da minha família em relação às minhas escolhas. Existem momentos na vida em que a distância se torna o único caminho para a proteção emocional. E a decisão de escolher a paz em vez da familiaridade exige mais coragem do que muitos imaginam. Aprendi que os limites não são atos de punição, mas sim atos de autopreservação, especialmente quando danos repetidos se tornam normais. Afastar-me me permitiu reconstruir meu senso de valor e entender que o respeito precisa ser mútuo em qualquer relação, mesmo quando essa relação envolve família. Obrigado por ouvir minha história e por me permitir compartilhar essa jornada com honestidade e vulnerabilidade. Sua presença significa mais do que você imagina, e espero que minha experiência incentive você a refletir sobre os limites que protegem o seu próprio bem-estar. Adoraria ouvir seus pensamentos, então, por favor, compartilhe sua perspectiva nos comentários e permita que outros aprendam com sua força e discernimento.